Muito bem, boa noite, gente. Hoje vamos tratar de um tema polêmico. Porque para nós chegarmos nele, no condomínio de lotes da 13465, a gente vai ter que dar uma passeada por outros institutos até desembocarmos nessa grande novidade que eu estou denominando para uma determinada faixa do mercado imobiliário como o tipo de empreendimento do século. Sem dúvida alguma, condomínio de lotes é uma espera angustiante do mercado imobiliário já no século passado. Para vocês terem uma ideia, o pai do atual secretário de Estado de Habitação, o secretário de Estado é o Flávio Amari, lecionamos junto lá na Universidade de Sorocaba, nos idos de 2000, 2002, 2003, e o pai dele, Renato Amari, advogado, corretor de imóveis, empreendedor imobiliário, além de ter sido 2 vezes prefeito de Sorocaba, foi deputado federal. E redigiu um substitutivo a um projeto de lei, que levou o número 3057/2000, onde lá atrás ele já criava uma figura, ou tentava criar uma figura semelhante ao condomínio de lotes, que ele denominou lá atrás, nesse projeto, de condomínio urbanístico. Esse projeto 3057/2000 está à disposição no site da Câmara dos Deputados. Ele praticamente passou por todas as fases, está pronto para ser votado, como milhares de outros projetos de lei estão lá aguardando uma fila eterna que a gente não consegue realmente entender como é que se faz aí a seleção dos projetos que vão para a pauta, que vão para a apreciação das lideranças partidárias. Então vejam, é uma busca que não vem do ano 2000, é uma busca que vem antes do ano 2000. Ou seja, nós termos um tipo de empreendimento com uma grande dose de inteligência, aonde eu compre um pedaço de terra, construa a minha casa do jeito que eu bem entender, esta residência esteja cercada por muros, esta residência esteja vigiada por um controle de acesso efetivo e da portaria para dentro só entre exclusivamente quem eu quiser. Tem alguns estados que já têm esse instituto há muitos anos, mesmo sem a lei federal trazer essa regulamentação, como trouxe, a gente vai ver aqui. Aqui no estado de São Paulo houve um tempo que a nossa corregedoria, nós vamos explicar isso, até concordava com isso, em 2013, depois de 2015 ela não concorda mais. Hoje o nosso Grapoab, que é o nosso grupo estadual, que os empreendimentos imobiliários vão até ele, quando apreciados pelo estado de São Paulo, ele tem uma interpretação absolutamente equivocada e atrasada em relação a condomínio de lotes. Por isso que a gente vai terminar aqui fazendo um pedido encarecido ao secretário de Habitação atual, que entende do assunto, que é da área imobiliária, que foi presidente do Secov, para que reúna uma comissão de especialistas e não atravanque no estado de São Paulo uma revolução imobiliária nesse tipo de empreendimento que a lei nos trouxe. Ou seja, São Paulo não pode ficar empacado por um único parecer de uma consultoria jurídica da Secretaria de Habitação, absolutamente equivocado. Para nós chegarmos a tudo isso que eu estou dizendo, e tudo isso ficar devidamente entendido para todos, nós precisamos começar aqui, nela, que muitos de vocês já conhecem, não conhecem? A 6766. Eu acredito que todos os corretores de imóveis já tiraram um pedacinho do tempo de suas preciosas vidas para entrar lá no site do Planalto, entrar no site da Câmara e ler
começo ao fim, a Lei 6766, que é a lei que traz as normas gerais de parcelamento do solo urbano no Brasil. Olha que bonito. Que traz as principais regras sobre o parcelamento do solo em nosso país. Depois, essas principais regras, que devem ser respeitadas por estados e pelos municípios, podem, se for o caso, serem completadas de acordo com a peculiaridade de cada estado, de acordo com a peculiaridade de cada município. Por exemplo, o município de Ribeirão Preto, com certeza, deve ter uma lei regulando o parcelamento do solo diante das peculiaridades aqui de Ribeirão. Essa lei municipal de Ribeirão Preto não pode desrespeitar as regras gerais da 6766/79, porque são as regras nacionais de parcelamento do solo. O município faz a sua lei e respeita a regra nacional. Veja que interessante. Já em 1979, a lei já tinha essa redação aqui, ó. Estado, DF, municípios poderão estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo, para adequar o previsto nessas leis às peculiaridades regionais e locais. O que o mercado imobiliário busca? Dentre muitas outras coisas, evidentemente. Mas eu repito, ele há anos busca um empreendimento que eu compro um pedaço de terra, construa a minha casa do jeito que eu quiser e para dentro do muro não tenha nada público e só entre quem eu desejar. Isso é uma busca constante e essa é uma busca que tem uma clientela gigantesca em nível de comercialização. Como não existia o condomínio de lotes antigamente, o mercado foi se encostando em outros institutos, foi bolando outros institutos para se chegar perto desse objetivo, que eu vou repetir aqui várias vezes. Comprar um pedaço de terra, construir minha casa do jeito que eu bem entender e para dentro dos muros só entrar quem eu quiser. Esse é o objetivo. Como não havia condomínio de lotes, nós tínhamos o quê? Os famosos loteamentos fechados, que muita gente já conhece, muita gente já trabalha, vende, auxiliam associações que administram. O que acontece com o loteamento fechado? Que hoje tem um nome bonito, que a Lei 13.465 trouxe, loteamento de acesso controlado. Mudou o nome. É um loteamento aprovado pela 6766, pelas regras da lei nacional, conjugadas com a lei municipal, tamanho de lote, testada, localização, onde que fica, onde não fica, onde pode ser residencial, onde pode ser industrial, de acordo com a lei de uso e ocupação do solo de cada município. Depois que esse loteamento é aprovado pela 6766, há necessidade de uma lei municipal autorizando colocar muro, autorizando fechar, autorizando colocar portaria de controle de acesso. Agora veja um problema que todos já conhecemos. Aprovei este loteamento nesta gleba aqui, cada cadeirinha é um lote. Quando eu aprovo este loteamento aqui pela 6766, esta área aqui da frente, por exemplo, que eu deixei como área verde, quando eu registro, ela passa para o poder público. Esta rua aqui no meio, quando eu registro o loteamento, ela passa para o domínio do poder público municipal. Esta outra área aqui, que eu reservei como institucional para sistema de recreio, quando eu registro o loteamento, ela passa para o domínio do poder público municipal. Aí eu venho e coloco o muro aqui, em cima, onde eu estou. Ficou para dentro duas áreas públicas, uma área verde, outra área institucional de sistema de recreio. Ficou para dentro do muro esta rua e outras ruas, as ruas lá de trás, todas as ruas e as vias públicas que estão aqui para dentro do muro. Até então só se tinha isso. Qual era o interesse público do município dizer assim, empreendedor imobiliário, pode pôr esse muro, pode colocar a portaria de acesso. Dois interesses públicos fundamentais. O primeiro, o direito à segurança das pessoas que vão estar para dentro dos muros. O segundo, acredito que até maior interesse público, é que no momento que eu autorizo fechar, eu digo assim para os moradores, olha, eu deixei vocês colocarem muro aqui. Eu deixei vocês colocarem portaria de acesso. Então, se virem
em relação aos serviços públicos aí dentro. Coletem o lixo, tragam o lixo aqui na frente, na portaria. Se queimar bico de luz, troque o bico de luz. Se fizer buraco, tape o buraco. Vocês vão cuidar dos equipamentos públicos que estão para dentro do muro. Esse é o verdadeiro loteamento fechado. Porque eu tenho coisas públicas aí dentro, bens de uso comum do povo, que eu autorizei os moradores a usarem quase que com exclusividade. Em troca dessa segurança que vocês terão, vocês farão a manutenção dos equipamentos públicos que ficaram para dentro do muro. Interessante frisar que não dá para eu ceder o uso, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui 500 moradores. Eu não vou fazer um documento cedendo o uso das ruas públicas, o uso dessas áreas públicas, para 500 pessoas e listar 500 nomes. Aí, cada hora que muda alguém, fulano morreu. Então tem que colocar lá o nome dos herdeiros agora aqui no documento oficial da prefeitura, na concessão de direito real de uso, na permissão de uso, como o município resolver ceder esse uso. Fulano se mudou. Então tira o nome dele, põe o nome do outro que vem morar. Não tem cabimento. O mercado teve que arrumar uma forma, e a forma estava no Código Civil. Vamos formar uma associação que vai administrar esse loteamento. Aí o poder público, na sua lei municipal, a grande maioria, gostou dessa ideia e faz as leis municipais no seguinte sentido: eu permito que feche o loteamento e eu dou o uso dos bens públicos para dentro do muro para uma associação que representa os moradores. Parece lindo, maravilhoso e perfeito. Tal associação, você que representa esses moradores, a associação que está lá no Código Civil, formada de acordo com as regras do direito civil, você agora vai administrar esse loteamento. Muito bem. Para administrar precisa de dinheiro, não é isso? Preciso cobrar uma taxa de cada um. Aí os nossos tribunais começaram a estragar um pouco esse tipo de empreendimento. Começaram a surgir jurisprudências, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, até do Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte: olha, é uma associação. Então, essa associação pode cobrar essa taxa, porque vai custar dinheiro, né? Vigilância, cuidar das coisas, bico de luz, coletar o lixo lá dentro, limpar as ruas, isso custa dinheiro, porque precisa de gente, precisa de máquina. Aí vem o Superior Tribunal de Justiça, uma primeira jurisprudência, um julgado mais ferrenho a esse respeito, e diz: olha, é uma associação, então você não pode cobrar das pessoas que não são sócias. Pense em qualquer associação aqui da cidade de Ribeirão Preto. Só pode cobrar uma taxa de manutenção de você se você for sócio. Se você fizer um ofício lá dizendo: atenção, associação, eu não sou mais sócio, no dia seguinte, ela não pode te cobrar mais nada. E as pessoas, os brasileiros aproveitadores, começaram a se aproveitar desse julgado. Olha, se eu não for mais sócio da associação, eu não preciso pagar mais a taxa de manutenção. Teve gente que veio perguntar para mim: o que eu faço para não pagar mais a taxa de manutenção? Ô, vida dura do advogado, né? Aí você querendo mandar ele para os sextos do inferno, que é um pouquinho além dos quintos, você diz assim: é só você fazer um ofício dizendo: olha, eu não sou sócio desta associação, não sou mais sócio. E muitos julgados dizendo: beleza, se você não é sócio, você não precisa pagar a taxa de manutenção. Começa a destruir um pouco o instituto do loteamento fechado, porque vai faltar dinheiro, essa inadimplência assusta, vai ter que diminuir a qualidade dos serviços que estão lá dentro. De repente, não vai conseguir prestar os serviços que o município obrigou a associação a prestar. Associação, preste o serviço, porque se você não prestar, eu vou tirar o muro e vou mandar tirar o controle de acesso. Lá em Porto Ferreira, nós fizemos a adequação do estatuto de um grande loteamento fechado. Casas de mais alto padrão, gigantesco loteamento. Nós adequamos o estatuto dizendo: olha, o que o cidadão paga não é taxa associativa. O cidadão paga pela prestação de serviços que a associação cobra, porque a lei municipal tal e o decreto tal exige que esses serviços sejam prestados. Mas eu sou morador, eu não vou pagar, eu vou contratar uma outra pessoa para prestar os serviços. Não vai.
Porque o poder público disse, eu deixo pôr muro, eu deixo colocar o controle de acesso, mas é a associação que tem que cuidar. As áreas públicas foram cedidas para essa associação, então é ela que tem que prestar o serviço. Então o que os moradores vão pagar para ela é uma remuneração pela prestação de serviço. Estamos tentando fugir da inadimplência, para manter o Instituto, esse é um dos problemas, né? Vivo, manter o Instituto vivo. Tem um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, que só Jesus sabe, ou nem ele talvez saiba, que está para ser julgado exatamente com repercussão geral, ou seja, vai vincular o Brasil inteiro, exatamente esse tema. Se vai valer a regra de não sou sócio, eu não pago, ou se vai valer a regra, mesmo não sendo sócio, eu tenho que pagar, pelo princípio da fraternidade, eu tenho que colaborar com todos, porque eu desfruto dos benefícios. Eu não posso me enriquecer sem justa causa. Então, essas duas teses, vamos ver aí qual tese que vai vingar. Mas tem esse problema? Tem esse problema. Tem jeito de adequar o estatuto para tentar diminuir a inadimplência? Tem. Tem julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que está aí levando em consideração as novidades da 13465, que a gente vai ver aqui? Tem. Mas o Instituto, ele tem pendências. E veja que interessante. Uma outra pendência que tinha no Instituto do Loteamento Fechado era a seguinte. Era daquele cidadão que chega na portaria do loteamento e fala assim, boa tarde, eu vim aqui e eu vou entrar. Ah, mas o senhor vai entrar? Vou entrar. Mas o senhor vai fazer o que aqui dentro? Eu vou exercer meu direito de ir e vir. Então eu vou e volto umas 7 ou 8 vezes, ou até eu cansar, porque eu estou exercendo meu direito sagrado constitucional de liberdade de locomoção. Então eu vou e volto, e vou ficar andando aqui pelo meio do loteamento. Aí, evidentemente, o servidor, o funcionário, o colaborador que está ali, tem a ordem da empresa dizendo assim, não, o senhor pode entrar aqui se o senhor for visitar alguém, se o senhor for corretor de imóveis, tem loteamentos fechados que nem o corretor de imóveis não deixa entrar, a não ser que faça um cadastro dizendo até qual foi a profissão do tataravô. Aqui é controle de acesso, o senhor não pode entrar. Aí começa a guerra, aí vai no Ministério Público, o Ministério Público com razão às vezes, olha, isso aqui é um bem de uso comum do povo. Então, se a pessoa estiver cadastrada e se a pessoa estiver devidamente identificada, ela pode entrar. Sim, senhor, ela pode entrar. Nossa, mas eu que estou morando lá dentro não vou ter, então, 100% de segurança. 100% de segurança ninguém tem, mas a sua segurança vai diminuir bastante. Porque a lei diz, se você for devidamente identificado, devidamente cadastrado, você pode entrar. Se houver o impedimento da entrada, a pessoa vai no órgão de controle, preferencialmente o Ministério Público, e fala o seguinte, olha, estão barrando lá o uso dos bens de uso comum do povo. Aí o Ministério Público já vai entrar com a ação civil pública, você corre o risco de perder aquela facilidade do controle de acesso, de derrubar os muros. Tem um caso célebre em Indaiatuba, de uns 10, 12 anos atrás, que teve uma liminar que mandou derrubar o muro. Do dia para a noite, devassou todo o negócio. E veja que antes da nossa lei, com as novidades, uma lei que veio para fazer a regularização fundiária de imóveis da Amazônia, da União, e regularização fundiária urbana nas cidades. Trouxe novidades também em termos de empreendimentos. Antes, olha aqui, antes da 13465, o nosso Tribunal de Justiça já tinha uma posição muito firme em relação aos loteamentos fechados. Olha que interessante. Primeiro, o município pode fazer lei estabelecendo os chamados loteamentos fechados. O município faz a lei, autoriza o empreendedor a colocar muro, a colocar o controle de acesso e autoriza a passar o uso das áreas públicas que estão para dentro do muro, autoriza a passar por uma associação. Tinha gente que falava, o município não pode fazer essa lei, uma confusão, mas o nosso tribunal já estava pacificado no sentido de que o município sempre pôde fazer essa lei. E tem razão os tribunais, o Estado de São Paulo. Sem que isso venha ferir direitos garantidos. Isto é, não se está eliminando o direito de ir e vir, o direito de locomoção. Porque o direito de ir e vir, como qualquer outro direito,
não é absoluto, mas ele deve se compatibilizar com outros direitos de igual relevância, como o da segurança. Tenho aqui a liberdade de locomoção, direito de ir e vir, tenho direito da segurança. Um está se chocando contra o outro, qual que fica prevalecendo? O direito à segurança. Então, nossos tribunais já tinham decidido nesse sentido. E o outro interesse público, que para mim é o maior, é o poder público economizar, de não ter mais que manter os equipamentos públicos que estão aí dentro, para dentro do muro, a obrigação é dos moradores, através da associação. Um instituto bacana, um instituto muito interessante, mas um instituto que tem essas duas pendências. A questão da inadimplência da taxa de manutenção, que nós não sabemos como o Supremo vai decidir. De repente, o Supremo diz o seguinte, realmente não pode cobrar de quem não é sócio. Aí vai debandar o instituto. Aí só eu, de cabeça, de colega de bar, eu já sei uns 7 ou 8 que vão fazer o ofício com a maior alegria do mundo. Eu não quero mais pagar, porque eu não quero ser mais sócio. Mas escuta aqui, meu filho, você não está se valendo do vigilante, da pessoa que vai lá, né, dos serviços públicos. Teve um loteamento que fez um negócio bem interessante. Colocaram assim no estatuto. O que se paga, conforme artigo 36A da 6766, que foi acrescido pela 3465, é remuneração de prestação de serviço que a associação presta. Não é taxa da associação. Então, fez lá com texto que nós fizemos, bem bonito, dizendo que é realmente retribuição pecuniária pela prestação de serviço. E ainda colocou o seguinte, quem estiver inadimplente não vai poder usar diversos serviços públicos. Ah, mas tem jurisprudência do STJ dizendo que o inadimplente em condomínio não pode ser impedido de usar o clube, não pode ser impedido de usar a piscina. Eu não estou no condomínio, estou no loteamento fechado. Estou em regime de associação, em regime de fraternidade, de combinação, que todos participem para o bem comum. Fizeram um negócio no estatuto de que quem não paga, acho que passa de 90 dias, se não me engano, de inadimplência, não pode entrar pelo portão principal. Tem que entrar por um portão secundário. Tem que chegar, descer do carro na chuva, abrir o guarda-chuva, abrir o cadeado e entrar. Não estou cerceando nada, tem segurança, está com cadeado, mas aqui, bonitinho, com o vigilante que vai abrir a porta, que vai chamar você quando sua pizza chegar. Você não paga, eu não vou te prestar esse serviço. O que vai dar isso? Não sei. Tem que esperar alguém questionar na justiça para a gente ver o que vai dar. Mas veja que o empreendimento tem suas pendências. Tem essa pendência de taxa de manutenção, da inadimplência. Tem essa pendência de que não é 100% o controle de acesso. A lei diz, olha mais um trechinho dessa jurisprudência. Realmente tem que fechar, porque a situação de violência está numa escalada desenfreada. Isso aqui o desembargador, um dos desembargadores do Estado de São Paulo, do nosso tribunal, que escreveu. Então, realmente, tem que prevalecer o direito à segurança, não se está preterindo o direito de muitos pela segurança de poucos, porque mediante simples identificação, sem maior constrangimento, qualquer cidadão pode entrar para dentro dos muros. Tribunal de Justiça dizendo, município, você pode fazer lei autorizando o fechamento. Município, você pode fazer lei autorizando colocar o controle de acesso. Pode sim, faça, porque vale mais a segurança do que a liberdade de ir e vir, vale. Mas, se a pessoa estiver identificada, ela pode entrar. E se isso não for cumprido, vai para o órgão de controle e dá problema. E a Lei 13.465 agora colocou isso no papel em nível nacional. Acabou a discussão. Acrescentou o parágrafo 8º no artigo 2º da 6766. Acabou a discussão, gente. Deu um nome bonito para o loteamento fechado, que ele não tinha antes. Constitui loteamento de acesso controlado. Olha que nome bonito. Loteamento fechado antigo. Definida nos termos do parágrafo 1º. O parágrafo 1º traz o loteamento comum, cujo controle de acesso será regulamentado por ato do poder público municipal. Olha agora. Sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou carros, condutores, não residentes,
se eles estiverem devidamente identificados ou cadastrados. Exatamente o que o Tribunal de Justiça falava antes da lei. Pode fechar. E vou dar um nome mais bonito. Que é loteamento fechado? Esse nome é muito feio. Loteamento de acesso controlado. Mas, agora, na lei nacional de 2017 para cá, escrito. Só que você não pode impedir o acesso de pessoas que estejam identificadas ou cadastradas. Uma pequena mudança que temos aqui. O município tem que padronizar as regras de controle de acesso. Ah lá. O controle de acesso será regulamentado por ato do poder público municipal. Isso é interessante. A lei está determinando, entre aspas, ao município, dizendo, município, formalize de uma maneira só esse controle de acesso. Tem loteamento que se você falar um oi para o porteiro, você entra. Tem loteamento que se você chegar com a camisa do Corinthians, você não entra, o que é correto. Tem loteamentos, não, os meus exemplos têm que ser de acordo com a realidade. Tem loteamentos que você chega, você tem que mostrar o seu diploma, a sua certidão de nascimento. Eu tenho notícias de loteamentos que tem que fazer biometria. Quer dizer, cada loteamento tem uma severidade no controle, dependendo do dinheiro que a associação tem, dependendo da empresa que a associação contrata para fazer o controle de acesso. Tem loteamento que chegam a ter metodologias até humilhantes, que alguns colegas narram. Principalmente em nível de corretagem. Me narraram uma experiência no meio de uma cidade agora. Eu tenho 8 lotes aqui na minha carteira. E esses 8 lotes que eu tenho para vender são de 8 proprietários diferentes. É corretor que já teve que fazer 8 cadastros. Um cadastro para cada imóvel. Quer dizer, é um negócio, com todo respeito, até imbecil. Mas teve que fazer 8 cadastros. Isso é um absurdo, um exagero. O município tem que fazer uma lei padronizando o controle de acesso. Aí seria interessante até o CRES chegar junto no município e falar, viu, faz logo essa lei. Olha lá, ó, a lei 13.465 mudou a 6766, dando um nome novo para o loteamento fechado, e dizendo que você, município, você, prefeitura, tem que fazer uma lei pacificando essa questão, definindo como será o controle de acesso, uniformizando. Então, vamos aproveitar e vamos colocar nessa lei aí que os corretores de imóveis bastaria a apresentação da credencial. Olha que maravilha se tivesse uma lei municipal nesse sentido. Porque aí, se a portaria não cumprisse, se a associação não cumprisse, multa estabelecida em lei. Sou corretor de imóveis. Tem uma corretora conhecida minha que ela fala o seguinte, mas se for assim, vai querer entrar um monte de corretor para ficar batendo de porta em porta, captando imóveis de maneira deselegante. Mas, peraí, você não pode pensar naqueles que trabalham de maneira errada. Tem que pensar naqueles profissionais que trabalham da maneira correta. Cheguei aqui na porta do loteamento com controle de acesso. Boa tarde. Minha identificação de corretor de imóveis. O senhor é corretor de imóveis? Fique à vontade, pode entrar. Do mesmo jeito, por exemplo, que a gente entra no Tribunal de Justiça antes do meio-dia, antes do horário de atendimento ao público, mostrando a OAB. Chegar lá 9h30 na Praça da Sé, quero entrar. Se não mostrar a OAB, não entra. Mostrou a OAB, por favor, pode entrar. Cheguei na porta do loteamento fechado, agora chamado de loteamento de acesso controlado. Sou corretor de imóveis. Sinta-se à vontade. Mas aí tem que ter uma lei municipal que, dentre outros pontos de regulamentação, tenha isso. O CRES pode trabalhar nesse sentido junto ao município. Faz logo o município essa legislação e dá esse, não vou dizer privilégio, mas dá essa condição normal de trabalho ao corretor de imóveis. Um loteamento que tem para dentro vias públicas. Então, olha quanta polêmica o Instituto Loteamento Fechado tem. Agora, veja que interessante. Vamos fazer uma distinção aqui importantíssima. Vem aqui embaixo comigo. Lei 4591/64. A lei que trata dos condomínios edilícios. E boa parte dela ainda está em vigor. Boa parte foi derrogada pelo Código Civil.
mas uma outra parte continua em vigor. Se eu for fazer um condomínio de apartamentos, eu tenho que seguir a Lei 4591 e tenho que seguir o Código Civil. Vou fazer a incorporação imobiliária, vou fazer a convenção de condomínio, tudo como está lá na legislação civil. Vou aprovar o projeto da construção na prefeitura desses prédios. Se eu for fazer um condomínio de casas, um condomínio térreo, e sempre me perguntam isso, né? Por que será que os condomínios de casas, as casas são todas parecidas, são todas semelhantes? É muito simples. A lei de condomínios diz que eu tenho que vender uma fração ideal com algo construído em cima. Eu posso vender a fração ideal com uma casa construída em cima. Eu posso vender a fração ideal com um prédio de apartamentos construído em cima. Como é que sai na matrícula? Fração ideal de 1% representada pelo apartamento 32 do terceiro andar do bloco A. Mais uma fração ideal de 0,2% representada pela vaga na garagem. Mais uma fração de 0,1% representada pelas áreas de uso comum. Os corredores, a clube, a piscina, o parquinho, não é assim? Um condomínio. Você compra um condomínio de casas. Vai sair o quê? Uma fração ideal de 0,3% representada pela casa número 40 da quadra B. Mais 0, tanto por cento correspondente às áreas de uso comum, as ruas internas, o clube e a casa. Você tem a casa. Mas por que as casas são todas iguais? Vai fazer um condomínio de 100 casas. Você vai fazer 100 casas diferentes. Quero ver vender isso aí. É um negócio de louco, né? Pode vir aqui, empreendimento novo Ribeirão Preto, você vai adorar. Temos um empreendimento, um condomínio de casas feito pela lei de condomínios com 100 casas diferentes. Escolha a sua. Vai dar certo isso? Não vai. Já pensou ter que aprovar 100 plantas diferentes na prefeitura? O que eu faço? Eu faço uma arquitetura mais ou menos igual. Umas casas eu faço com 2 dormitórios, que tem um preço menor para quem precisa de um imóvel menor. Outras casas eu faço com 3 dormitórios. De repente, na Rua do Fundo, eu faço sobrados. Lá em Sorocaba tem um empreendimento chamado Vila Flora. Lá tem de tudo. As casas são todas iguaizinhas. É muito bonito esse condomínio. Tem casas de 2 dormitórios, de 3 dormitórios. Lá no fundo do Vila Flora tem predinhos de apartamento. Tem para todos os gostos. Mas foram vendidas frações ideais com algo construído em cima. Porque é isso que diz a lei de condomínio. Eu vendo uma fração ideal de um imóvel, essa fração é localizada, sua fração é aqui, com algo construído em cima. Durante muitos anos, os aproveitadores de brechas, que as brechas não existiam, mas eles achavam que as brechas existiam, quiseram implementar no âmbito de fraude o condomínio de lotes. Como é que eles faziam? Ao invés deles parcelarem essa grande gleba que é esse auditório, entrarem com o projeto de parcelamento na prefeitura, aprovar o projeto, depois levar a registro o projeto de loteamento, e levando ao registro, né, repartir toda essa gleba em 200 lotes, por exemplo. Aí tinha que deixar a área pública, o sistema de circulação, as áreas institucionais, as áreas verdes, as áreas de sistema de recreio, de edifícios públicos, e fazer com que a terra fosse repartida em lotes. O que era uma única gleba, agora são 200 novos pedacinhos de terra, 200 novos lotes, cada um com a sua matrícula separada. Pedacinhos de terra autônomos. Não vou fazer tudo isso. Isso vai dar muito trabalho. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou vender 1% de lote para o cidadão aqui. O Código Civil diz que é condomínio, as pessoas podem ter imóveis, né, juntamente no seu domínio, condomínio. O cidadão ia lá no cartório, boa tarde, vim passar a escritura aqui de 1% do valor de imóvel. Parabéns. Onde que está o seu 1%? Está aqui, né, no ar. Eu tenho 1% de tudo. Muito bem, parabéns.
Mas não era essa a resposta, né? O meu 1% está aqui, ó, lote 1 da quadra A. Mas espera um pouquinho. É uma fração ideal de 1%. Não. A fração ideal só pode ser localizada se eu vender a fração ideal com algo construído em cima. Onde é a sua fração ideal no condomínio de casas? Ah, é nessa casa aqui, ó. É a casa 32 da quadra A. Aí sim, localizei a fração ideal. Onde que é a sua fração ideal nesse apartamento? Ah, é o apartamento 44, do quarto andar, do bloco 2. Aí sim, tem uma construção em cima, tem uma construção que representa essa fração ideal. Não, não gostei disso, eu vou fazer uma gambiarra. E a cada 15 minutos chegava alguém no cartório com escritura de 0,8%, com escritura de 1%, até que a corregedoria falou, presta atenção aí, ô tabelião. Você não está vendo que o cidadão está vendendo pedacinhos de terra sem aprovação de projeto de loteamento? Isso é crime. Crime do artigo 50 da 6766. E qualquer um que ajudar a fazer isso comete crime também, conforme o artigo 51. E o corretor que vender? Comete crime também. Cadê seu 1%? Está aqui, nessa cadeira aqui, ó. Lote 1 da quadra B. Mas tem projeto de loteamento aprovado? Não tem. Então, teve muita gambiarra nesse sentido. Chegava numa matrícula, tinha 80 proprietários com 1%. Por quê? Estava se burlando a lei de parcelamento do solo, estava se cometendo crime. Tanto que a corregedoria orientou os tabelionatos a falar, não faz escritura e denuncia para o órgão de controle, que é crime. Bom, depois de tudo isso, vocês viram que eu não cheguei ainda naquilo que um determinado segmento do mercado imobiliário quer. Eu quero comprar um pedaço de terra, construir a minha casa do jeito que eu quiser, quero que para dentro do muro não tenha área pública, porque daí só entra quem eu quiser, porque se for tudo particular, o porteiro pode falar assim, aqui o senhor não vai entrar, a não ser que alguém daqui de dentro autorize. Não é assim num prédio de apartamentos? Ou você pode chegar na frente da portaria do prédio e falar assim, eu vou entrar nesse prédio aí. Tem 10 torres de apartamento, aí eu vou passear. Corretor de imóveis chega na frente do prédio de apartamentos. Sou corretor, quero entrar aí. Você vai entrar? Não. Ah, sinto muito, senhor corretor, mas ninguém autorizou o senhor entrar aqui. Tudo que está para dentro do muro é particular nesse prédio de apartamento. Você não vai entrar. Eu quero um pedacinho de terra para construir a casa do jeito que eu quiser e que para dentro do muro só tenha coisas particulares, que não haja problema de inadimplência, porque se eu tiver um condomínio, aí daquele que não pagar o condomínio vai executar aquele inadimplente, e se ele não pagar, ele pode ter até o próprio imóvel penhorado, porque a lei do bem de família 8.009 não protege dessas questões próprio ter rei. Vai penhorar o imóvel, vai perder o imóvel porque não pagou o condomínio. É isso que eu quero. Certeza que não vai ter inadimplência, tudo que está para dentro do muro é particular, e só entra quem eu quiser, e eu construo a minha moradia do jeito que eu quiser. Concorda que nos outros dois modelos, todas essas condições não existiam? Ou existia uma, ou existia outra. No loteamento fechado, eu construo minha casa do jeito que eu quiser. Mas as pessoas podem entrar se estiverem cadastradas, eu posso ter problema de inadimplência. Nos condomínios de casa e de apartamentos, tem mais segurança. Não tem problema de inadimplência, porque se tiver inadimplência, tem como cobrar. Não tem esse negócio que eu não sou mais condômino. Lógico que é condômino. É condômino e acabou. Se não pagar, vou te executar e posso até penhorar seu imóvel. Para dentro do muro do prédio de apartamentos, para dentro do muro do condomínio de casinhas, só entra quem eu autorizar, mas eu não consigo construir a minha casa do jeito que eu bem entender. Estava faltando uma pitada, para não dizer um saleiro inteiro, de inteligência na legislação. Se o mercado busca isso há tanto tempo, por que demorou tanto tempo para a legislação enxergar isso? Apesar que, como eu disse, o deputado Renato Amari, no ano de 2000,
tinha essa ideia mais ou menos parecida, que chamou de condomínio urbanístico, mas não vingou. Está lá, na pauta da Câmara dos Deputados, vai saber lá, acho que nem vai mais entrar em pauta isso. Mas o mercado busca. Finalmente a legislação trouxe. Acrescentou em 2 lugares ainda para não ter dúvidas. E chamou de condomínio de lotes. Veja que não chamou de loteamento em forma de condomínio. Não. Chamou de condomínio de lotes. Então é um condomínio. Fizeram um acréscimo na 6766, que nem precisava fazer, mas resolveram fazer, que o lote pode ser um imóvel autônomo, como é no loteamento da 6766 comum. O lote é um pedacinho de terra autônomo. E também o lote pode ser uma unidade imobiliária integrante de condomínio de lotes. Ou seja, o lote pode ser uma fração ideal, sem nada construído em cima. Ou seja, eu venho para o município, falo, município, estou aqui com um projeto de condomínio de lotes. Tenho aqui 100 lotes, cada lote representado por uma fração ideal. A pessoa vai comprar uma fração ideal de 1,2%, representada pelo lote 1 da quadra B, mais uma fração ideal de 0,2%, representada pelas vias internas de circulação e demais áreas de uso comum. Condomínio não tem área de uso comum? Ruas de uso comum, clube, outras coisas interessantes que tenham lá, área de lazer, tudo particular para dentro do muro, que é condomínio. Vou comprar essa fração ideal, eu vou ter minha matrícula em separada dessa fração ideal, como tenho minha matrícula do meu apartamento, da minha casa de condomínio. Só que agora eu tenho uma fração ideal sem nada construído em cima. E vou construir a minha casa do jeito que eu bem entender. O mercado busca isso há séculos. E para não ter dúvida, acrescentaram uma seção inteira no Código Civil, ao nome da seção, condomínio de lotes. Eles não acrescentaram uma seção inteira na 6766, dizendo loteamentos em forma de condomínio. Não. Sai daqui da região da 6766. Vamos para essa região, que é a região do condomínio. Se vira aí, você para me acompanhar na câmera. Cheguei na região do condomínio. Condomínio de lotes. Não gostou daquela transparência? Tem essa. Condomínio de lotes. Não loteamento em forma de condomínio. E olha que lindo que ficou no Código Civil. Pode haver em terrenos partes designadas de lotes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. Isso é um condomínio. Eu tenho minha parte de uso exclusivo, que é o meu lotinho, onde eu vou construir minha casa, minha garagem, e tem as minhas partes que eu vou compartilhar com os demais condôminos. As ruas de dentro, as ruas de acesso, um clube, e eu vou construir minha casa do jeito que eu quiser. Aqui uma dica urbanística, para deixar a coisa mais bonita, eu não vou tocar nesse assunto, que não temos tempo. Vou mais no cerne da questão. Aplica-se no que couber ao condomínio de lotes o disposto sobre condomínio edilício. O que é o disposto sobre condomínio edilício? Todos os dispositivos de incorporação imobiliária, os dispositivos de especificação de condomínio, os dispositivos de convivência entre os condôminos, que muitos estão acostumados aqui, que muitos trabalham com administração de condomínio, tudo vai ser aplicado ao condomínio de lotes, porque ele é um condomínio. Respeitada a legislação urbanística
Isso não precisava nem escrever. Eu quero fazer um condomínio de lotes nesta região aqui. Condomínio de lotes de qual finalidade? Residencial. Aqui não pode. Porque a legislação urbanística de ocupação do solo do município diz que essa região aqui é industrial. Ah, então tá bom, vou comprar uma gleba em outro local. Quero fazer um condomínio de lotes aqui nessa região. Ah, essa pode, que essa é R1, por exemplo. Então aqui você pode fazer. Respeitada a legislação urbanística. É isso que quer dizer. É como se eu fosse implantar um condomínio de apartamentos. Ah, eu quero fazer um condomínio de apartamentos aqui. Ah, você quer? Quero. Não pode, porque aqui é a zona rural. Aqui é a zona turística, é a zona industrial. Então, respeite a legislação urbanística e faça para cá. Ah, quero fazer um condomínio de lotes industrial. Sensacional. Aqui não pode, porque aqui é residencial. Então, respeita a legislação urbanística e faz do lado de cá. Por isso que tem isso aqui, ó. Respeitada a legislação urbanística. Uma seção inteira no Código Civil. Outra coisa que é o óbvio do óbvio, que nem precisava escrever, porque já é assim em qualquer tipo de condomínio, para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor, AVA. É assim nos condomínios de apartamento, é assim nos condomínios de casinha. É lógico que vai ser assim nos condomínios de lote. Nós estamos influenciando os empreendedores a dar o pontapé inicial. Os corretores de imóveis têm que perceber que isso aqui é um negócio fantástico. Ah, mas eu recebi uma notícia ruim. Tudo é notícia ruim, né? Toda mudança é traumática. Principalmente num país de terceiro mundo, toda mudança fere dogmas, fere culturas que a pessoa já tem aquela cultura de anos e anos e anos. As pessoas têm dificuldade. No serviço público tem um pouquinho de travamento também, em comum. Ah, fiquei sabendo que no manual do GRAPOAB está dizendo que o condomínio de lotes tem que passar primeiro pela 6766. Ele não pode mais fazer piadas de mau gosto, porque tudo agora é preconceito, né? Mas eu faria uma excelente de mau gosto, mas não pode mais. Não pode. Na época do mimimi, nem pedagogicamente pode mais. Por que o GRAPOAB está entendendo assim? Porque em 2015, a Secretaria de Habitação fez uma consulta para a consultoria jurídica do GRAPOAB, dizendo assim, ô, consultoria jurídica, pode fazer condomínios de lotes? O que a consultoria respondeu? Com maestria. Não. Em que pese no Rio Grande do Sul já houvesse condomínio de lotes. Mas aqui respondeu o seguinte, aqui em São Paulo não pode, em 2015. Por que não pode, consultoria jurídica? Porque a nossa corregedoria em 2013 até aceitou. Daí ela viu o seguinte, não, mas espera aí, gente, eu sou corregedoria, eu estou aceitando o condomínio de lotes em 2013, mas não tem lei federal para isso. Aí, em 2014, 2015, ela revogou o provimento. Esquece o que eu falei, desculpa aí, não está mais aqui quem falou, não pode condomínio de lotes, não pode. Vem a consultoria da Secretaria de Habitação e fala o seguinte, olha, não pode condomínio de lotes. Condomínio de lotes só pode se você parcelar o solo, pela 6766, parcelar o solo, loteamento normal, e depois transformar em condomínio. Que é um negócio que eu costumo brincar, né? Jesus já tentou voltar. Eu falo isso em todas as palestras. Vocês sabiam? Vou contar para vocês como foi. Ele veio. Eu não sei se foi o pessoal da Anoreg que recebeu ele, do IRIB, ou de alguma outra associação de registradores. Eu falo isso com carinho, porque eu admiro essas instituições. Não gosto do preço que cobram. Mas como instituições, como organização cartorial, é exemplo mundial. Então, eu me dou assim ao deleite de brincar, porque a brincadeira é um elogio. E quando Jesus apontou assim, falaram, olha, Jesus, nós somos aqui o pessoal do registro de imóveis aqui do mundo, especificamente aqui do estado de São Paulo, que Jesus não quis votar pelos Estados Unidos.
Isso foi sensacional, porque todo mundo, né, o alienígena vai nos Estados Unidos, o Independence Day nos Estados Unidos, tudo é nos Estados Unidos, e os alienígenas falam inglês. Jesus não. Ele foi mais humilde e quis voltar pelo Brasil, por São Paulo. E falaram assim, olha, para o senhor voltar, Jesus, tem uma grande questão que nos atormenta muito. Jesus, só o senhor para resolver, Jesus. Jesus disse, diga e resolverei. Como é que transforma um loteamento fechado num condomínio de lotes? Quando eles olharam, Jesus tinha sumido. Mas sumiu no passo de mágica. Aí depois veio uma notícia de um anjo, não me lembro qual foi o anjo, dizendo, olha, ele vai esperar mais uns 1000 anos se eles resolverem isso, depois ele vai ver se ele volta. Porque foi isso que esse parecer de 2015 sugeriu. Para fazer condomínio de lotes, eu preciso ter um loteamento primeiro e depois transformar em condomínio de lotes. Isso é um negócio de louco. Não o parecer. Estou dizendo a transformação em si. Porque se eu tenho um loteamento, as ruas são públicas, eu tenho áreas públicas, como é que eu vou transformar isso num condomínio? A primeira coisa que eu tenho que chegar para a prefeitura é falar, prefeitura, você que tem a matrícula das ruas, a matrícula da área verde, topa transformar a sua matrícula em fração ideal? Aí a prefeitura vai perguntar, para quê? Que diferença vai fazer? Eu tenho um muro e hoje eu tenho a rua autônoma numa matrícula. Aí eu transformo em condomínio, o que eu vou ter? Eu vou ter a rua pública, ao invés de ser uma matrícula autônoma, vai ser uma matrícula com fração ideal. Que diferença vai fazer? Nenhuma. Nenhuma diferença. Só que esse parecer foi por essa vereda. Tem gente que fala que não foi essa vereda nesse parecer, que ele quis falar do loteamento fechado. Então, condomínio de lotes, eles chamaram errado. Até o tribunal confunde condomínio de lotes com loteamento fechado. Quer dizer, quando chegou em 2018, a Secretaria de Habitação encomendou um novo parecer. Ô, consultoria, agora tem a lei aqui, ó. Tem a lei 13.465, 2017, que instituiu o condomínio de lotes. Pôs uma seção inteira no Código Civil. E agora? Agora pode condomínio de lotes? A resposta da consultoria foi de arrepiar. Olha, essa lei não mudou nada. Então, prevalece o parecer de 2015, porque não houve nada que foi mudado em relação a essa lei. Eu falo isso, tenho vontade de ir embora. Mas não posso, em consideração a vocês que estão aqui para receber informação. Como não mudou nada? A lei simplesmente trouxe aquilo que o mercado imobiliário, em determinado segmento, esperava há anos. Eu já estou conseguindo convencer determinados clientes a fazer o seguinte. Olha que gleba linda, maravilhosa. Vamos fazer um loteamento com controle de acesso aqui. Falo assim, viu, gente? Vamos cortar um pedacinho aqui. Vamos cortar aqui um pedacinho. Por quê? Vamos fazer um loteamento fechado grande aqui, do jeito que vocês estão querendo. Já fizeram o briefing tudo certinho. Aliás, no dia 14 de setembro, eu vou estar aqui com uma equipe do Lote de Santa Catarina, que é uma equipe que dá cursos de como implantar um loteamento. Vai ser o dia inteiro, um sábado inteiro de curso. E a gente vai falar sobre essa questão também. Aqui em Ribeirão Preto. Vamos pegar esse pedacinho aqui, da gleba. Vamos desmembrar. É possível fazer esse desmembramento. Parte 1, parte 2. Aqui a gente faz o loteamento com controle de acesso, bem grandão, como vocês querem. E aqui, nós vamos fazer um condomínio de lotes. Nós vamos vender fração ideal de terra sem nada construído em cima. Vocês são do mercado imobiliário. Esses dias eu estava palestrando no primeiro ECAM, no primeiro encontro. Alguém daqui estava no ECAM? Ótimo. Vocês viram lá o que eu falei. O que vale mais? Um lote no loteamento fechado, que tem toda essa problemática, ou um lote num condomínio de lotes no empreendimento do século? É lógico que esse aqui vale mais. Porque esse é o esperado de muitos e muitos anos. Esse aqui vai valer mais. Lógico que vai valer mais.
Porque aqui eu vou construir a minha casa do jeito que eu quiser, no meu pedaço de terra, e tudo que tiver para dentro do muro vai ser particular. Eu não vou precisar respeitar o gabarito da rua, por exemplo, porque a rua não é pública, é uma rua interna. Eu vou respeitar o gabarito técnico do bombeiro para o caminhão poder entrar, se a coisa pega fogo, o cul-de-sac lá atrás para o caminhão dar volta. E um ou outro requisito de equipamentos públicos, conforme o tipo de condomínio. Mas é bem diferente de implantar um loteamento. E eu vou ter tudo para dentro do muro particular, só vai entrar quem eu quiser, e eu vou construir minha casa do jeito que eu quiser. É isso que está escrito aqui, que é esperado há anos e anos e anos, e que vai valer muito mais. Então, eu tenho convencido, olha aqui. Eu sou corretor, por exemplo, tenho amigos que estão trabalhando assim também. Trabalho com empreendedores imobiliários, viu? Vamos escolher uma gleba aí que a gente tenha vigor de enfrentar a questão. Por que enfrentar a questão? Primeiro que o município se rebaixa em relação ao Estado. O município tem um medo dos órgãos estaduais. O município não presta atenção que ele é um ente da federação e que não existe hierarquia, União, Estado e município. Não existe. Se a gente pegar no pé da letra, esse negócio de todos os empreendimentos imobiliários passarem pelo Grapoab é uma grande inconstitucionalidade. Total. O artigo 13 da Lei 6766 diz que o Estado só dá palpite em empreendimentos se eles estiverem em zonas metropolitanas, em regiões metropolitanas, se estiverem na divisa de 2 municípios e se a gleba for maior que 1 milhão de metros quadrados. Só. Só. Fora isso, o Estado não é para meter o dedo. Mas o Estado vem, faz um decreto e diz: eu vou dar palpite em tudo. Vou criar um órgão burocrático para demorar 2 anos para aprovar o empreendimento, porque eu gosto de atravancar. Países de terceiro mundo devem ser atravancados no seu desenvolvimento imobiliário. A mensagem parece que é essa. Agora, esses dias estava olhando lá uma inovação que o próprio Flávio Amari fez, você consegue acompanhar os processos pela internet. É um grande avanço. Ao invés de ficar 2 anos indo lá pessoalmente, agora você fica 2 anos olhando a internet. Pelo menos você não sai da sua casa, não é verdade? Ou do seu escritório. Isso saco, né? Ir lá em São Paulo, lá no Grapoab, pega ônibus, pega carro. Agora você acompanha sentado, ou deitado, conforme a demora, mas pela internet. E o Grapoab está embaçando essa questão. Por isso que eu vou fazer um apelo. Eu estou pensando até em fazer uma petição fundamentado como cidadão e protocolar na Secretaria da Habitação. Viu? Cria uma comissão de especialistas nesse negócio, porque não é possível que a lei nacional traga o empreendimento do século para determinado segmento imobiliário, porque, no meu modo de ver, o outro empreendimento do século é o Minha Casa Minha Vida, queira ou não queira, independente de nossas preferências políticas, foi um grande projeto, está sendo um grande projeto. Isso é inevitável. É que tem que dar continuidade para um determinado segmento. Agora, nós temos outro segmento de mercado, que é um segmento de pessoas um pouco mais abastadas, que há anos espera esse tipo de empreendimento. E por que não fazer esse tipo de empreendimento também para classes sociais menos abastadas? Porque aí nós cairemos numa dificuldade um pouquinho maior. Eu estou defendendo que para o município aprovar um condomínio de lotes, ele não precisa de lei. Ele não precisa de lei. Ele já tem o Código Civil. Quando eu vou aprovar um condomínio de apartamentos, o que o município analisa? A obra. Se o apartamento está dentro do Código de Obras. Vocês acreditam que tem município que a gente chega assim com os clientes e fala assim, olha, eu vou fazer um loteamento aqui, vou colocar 2.000 pessoas. Número de lotes versus estimativa de ocupação, 2.000 pessoas. Ah, você vai ter que deixar tanto por cento de via pública, você vai ter que deixar tanto por cento de área verde, vai ter que deixar tanto por cento de áreas institucionais, vai perder aí 37% das áreas. Aí começa a fazer uma conta daqui, uma conta dali, fala, nossa, vai perder muita área, né? Essa lei do município é muito antiga, exige um monte de percentual só para ficar lá criando escorpião, não vai fazer nada nas áreas públicas, que é uma realidade. O município pede as áreas, fica lá para criar bicho. Não faz nada e não limpa também. E dá graças a Deus quando alguém pede para usar e para limpar. Muda. Não vou fazer loteamento. Vou fazer
torres de apartamento Minha Casa Minha Vida. Sou gericado na CEF, vou fazer torre. E ao invés de trazer 2.000 pessoas, vou trazer 4.000 pessoas. E agora, município, o que você vai exigir de mim? O município não tem lei dizendo que vou exigir uma área para a escola, uma área para a creche, uma área para a praça. Ele até poderia ter leis nesse sentido se ele quisesse. Poderia. Ele até poderia exigir certas coisas mesmo sem lei. Poderia, tem julgado do TJSP. Mas ele não exige nada no mais das vezes, principalmente em cidades de médio porte. Ele exige que a sua construção esteja de acordo com o Código de Obras. Então, para trazer 2.000 pessoas, você deixou um monte de área pública. Para trazer 4.000, você não deixou nenhuma área pública. É assim no mais das vezes. Por quê? Porque eu estou aprovando um condomínio. Se eu for aprovar um loteamento, ele faz um monte de exigência. Se eu for aprovar um condomínio de lotes, eu fujo dessas exigências. Tem um caso em Campinas muito interessante. A empresa foi aprovar um condomínio de apartamentos, pertinho ali da rodovia Dom Pedro I. A Prefeitura de Campinas disse o seguinte, olha, você vai causar um polo de tráfego aqui muito intenso, aqui na beira da rodovia Dom Pedro I. Você vai ter que fazer uma pista paralela na Dom Pedro I, que começa lá não sei aonde e vem até aqui para entrar no seu empreendimento. O empreendedor falou o seguinte, está louco? Primeiro que vai ficar uma fortuna. Primeiro que eu vou ter que entrar em área particular, você vai ter que desapropriar a área para mim. Não, desaproprie. Você arca com tudo. E outra, vou demorar uns 3 anos para aprovar essa pista adicional na rodovia Dom Pedro I. Vou ter que aprovar na Artesp, vou ter que aprovar na concessionária. Olha a confusão que vai dar. Eu aprovei um acesso em Itu para uma indústria que é minha cliente, demorou 4 anos para aprovar o acesso. 4 anos para aprovar o acesso para entrar na indústria. Para poder entrar na multinacional, 4 anos. O empreendedor falou o seguinte, espera aí, você está louco. Eu vou ficar quantos anos para aprovar esse negócio aqui? Vou entrar com mandado de segurança. Mandado de segurança porque você está exigindo para mim coisa ilegal. Perdeu em Campinas e perdeu no tribunal. Desistiu do empreendimento. Quer dizer, em certas situações, o município pode usar de bom senso e fazer exigências de interesse público. Eu chego no município e falo, eu quero aprovar um condomínio de lotes. Ah, mas no parecer da consultoria do Grapoab está dizendo que tem que ter lei municipal para aprovar condomínio de lotes. Porque o parecer é de 2015. Ah, mas em 2018 tem outro parecer. O parecer de 2018 diz o seguinte, não mudou nada, prevalece o parecer de 2015. Como não mudou? Aí que eu estou convencendo o pessoal a falar o seguinte, bora fazer condomínio de lotes nesse canto aqui. A hora que o Grapoab, a hora que o Estado falar assim, não pode, precisa primeiro parcelar o solo, vamos levar a questão para o judiciário. Porque não é possível que o Estado de São Paulo venha dar esse exemplo absurdo de trancar o empreendimento do século para determinado rumo do mercado imobiliário, gente. Os corretores que trabalham diretamente com empreendedores imobiliários têm que prestigiar isso aqui. Isso aqui foi tão esperado. Nós temos que lutar por isso aqui. Até porque isso aqui é de tamanha inteligência. Eu me recordo que quando eu morava em Sorocaba, apesar que agora eu moro na cidade vizinha de Votorantim, mas na minha infância, nos anos 80, na Rua Gustavo Teixeira 309, nem tem mais a minha casa lá, agora é uma parte do SESI. A grade onde eu morava era dessa altura aqui, e sem ponta. Quando chegou nos anos 90, nós mudamos de lá. Nós mudamos de lá em 84, se não me engano. Mas a pessoa que comprou a casa, você nota a evolução. Antes da casa ser demolida, ela colocou uma grade assim depois, como fez meu pai em nossa casa em Votorantim. Uma grade maior com ponta. Depois a grade com ponta subiu. Acho que um dos segmentos industriais de prestação de serviço que mais cresceu nessa época foi serralheria, né?
que foi impressionante, que nem o setor de carro blindado, um dos que mais cresceu nos últimos anos, cresceu absurdamente. A grade cresceu, de repente a grade encostou no puxado. Nem gato passava mais na fresta que tinha lá. Como se não bastasse, mas espera aí, só essa grade da frente, vamos colocar grade, porque entrar em casa. Eu moro em casa de rua. Vamos colocar grade nos banheiros. De repente a pessoa é magrinha, passa naquele vão assim, as pessoas têm uma habilidade fantástica. Então vamos pôr grade nos banheiros, nos quartos, na casa inteira, no corredor do quintal. Mas será que só isso basta? Nós vamos colocar cerca elétrica. É ainda aquele alarme que apita e vem o cara com a motinha para ver o que está acontecendo. Quando que se imaginava isso em 1980? Nunca. Então, evidentemente, você falar em loteamento fechado, condomínio de lotes, com pensamento em 1980, uma coisa estranha, né? Agora, nos dias de hoje, ou como querem algumas pessoas, não, mas nós temos que viver dentro de uma energia positiva, vamos fazer uma casa de rua mesmo, vamos deixar todas as grades baixinhas. Eu me recordo que tem um bairro em Sorocaba chamado Jardim Pagliato, tem mansões lá. Hoje todas estão gradeadas e com cerca elétrica. Nos anos 80 elas não tinham grade. Eram casas maravilhosas, que você estava na calçada, de repente você subia uma escada e chegava na porta do lado daquela porta de madeira gigantesca e bonita. Uma mansão, você podia chegar com um jeitinho, pular aqui, pular ali, bater na janela do quarto da pessoa e falar, acorda, vamos correr. Parece aquelas casinhas de fábrica, né? Que tem a veneziana, a porta para a calçada, assim, que não tinha recuo. Tem muito bairro assim lá também, aqui deve ter. Não, lá era mansão. O mercado imobiliário, ele acompanha a tendência da sociedade. Infelizmente, a tendência da sociedade atual é de ter muita bandidagem. O que vai fazer? Tem que melhorar, tem que torcer para que isso mude, para que a educação renove a cabecinha das pessoas. Vai mudar. Talvez nós, todos que estamos aqui, não vamos nem ver, né, o nosso país passar por essa mudança. Porque isso é uma escala de gerações, de outro tipo de educação que vai de geração para geração. Talvez nós não vejamos, provavelmente não vejamos essa mudança para que tenhamos mais sossego. Tá? Esperança é a última que morre, né? Mas ou a gente vai morrer antes, mas ela vai continuar. A esperança vai continuar e vai mudar. Vai mudar. Mas enquanto não muda, qual é o empreendimento mais inteligente que existe na legislação e que permite que eu compre um pedaço de terra, construa minha casa como eu quiser, que para dentro dos muros só tenha ruas e imóveis privados, que aqui entre no meu controle de acesso, que não é controle, aqui é realmente, né, a peneira. É condomínio, só entra quem eu quiser aqui dentro. Qual é o empreendimento de hoje? É o condomínio de lotes. Então precisa os profissionais da área, os corretores de imóveis, o Secov, o Cresce, e os municípios terem coragem de também baterem de frente com o Grapoab, com a Secretaria de Habitação, viu? Vocês estão errados. Vocês estão absurdamente errados de falar que o condomínio de lotes tem que primeiro passar pelo parcelamento do solo. Então não existe condomínio de lotes, não existe. É uma coisa que falar assim, ô legislador, você, legislador nacional, trouxe um negócio sensacional em nível nacional e uma secretaria de Estado baseada num parecer unitário de uma pessoa vai dizer o seguinte, no Estado de São Paulo isso aqui não vai valer nada. No Estado de São Paulo isso não vai existir. Eu espero que isso não continue por muito tempo, porque o Estado de São Paulo costuma dar exemplo para o restante do país. Aqui ele está dando um exemplo de travamento absurdamente ilegal. Ok? Muito bem.
Olha que coisa inteligente. Também acrescida pela 13465. Ô município, você vai fazer condomínio de lotes? Vou. Eu, município, não preciso ter lei para aprovar condomínio de lotes. Do mesmo jeito que eu não preciso ter lei para aprovar condomínio de apartamentos, nem para condomínio de casas. Eu posso, com bom senso, usar as leis que eu já tenho. Mas olha que coisa inteligentíssima. Eu vou fazer um condomínio de lotes no município de Ribeirão Preto. Mas, de repente, eu preciso de uma área pública, porque dentro da gleba tem alguma coisa interessante do ponto de vista de natureza, ou, de repente, eu vou precisar de uma área pública, vou fazer uma exigência de bom senso, equilíbrio, de interesse público ao empreendedor imobiliário, dizendo assim, ô empreendedor, não dá para você deixar esse canto aqui para a gente fazer uma praça, que o restante da população também use aqui, ou fazer algum equipamento público, não dá para você deixar esse canto da sua gleba? Ah, mas você tem que ter lei para pedir isso. Não tem. Campinas não pediu para fazer uma pista de acesso sem ter lei. Se a exigência for de interesse público, ela é constitucional, ela está no artigo 30, inciso 8º da Constituição. Não dá para você deixar aqui esse canto? Ah, tá bom. Como seria a moda antiga, no dogma do passado? Tá bom, vou deixar esse canto para você fazer, prefeitura. Então, vou entrar com um projeto de desmembramento, aí eu vou desmembrar essa parte grande desse canto que você quer, e vou fazer a doação desse canto para você e faço o condomínio de lotes para cá. Essa é a moda antiga. Moda antiga, o dogma antigo. Na modernidade, que vai ser difícil pôr isso na cabeça. Vamos fazer um usufruto. Vou fazer uma restrição para a construção de muro para aprovar seu condomínio de lotes. Seu muro vai vir aqui. Quando chegar aqui, ele vai virar à direita. Vai até onde está o colega ali que colocou óculos. Ele vira para a esquerda, depois seu muro volta aqui. Deixa essa parte aqui fora do muro. Fiz uma restrição em relação à construção de muros. E vou fazer um usufruto dessa parte em prol do município. Estou vendo milhares de pessoas em fila, dizendo, nossa, mas daí o município vai gastar dinheiro em terreno alheio. O poder público não pode aplicar dinheiro em terreno alheio. Ah, não pode. Então, se ele locar um imóvel, o imóvel estiver tudo esculhambado, ele não pode melhorar o imóvel para ele usar como locatário. Ele tem que entregar o imóvel do jeito que ele recebeu. Porque quando o município loca, ele é regido pela lei 8.245, pela lei privada. Ah, então não posso, sinto muito, não posso colocar o imóvel do jeito que eu entreguei, porque eu não posso gastar em imóvel alheio. Aliás, se eu não posso gastar em imóvel alheio, eu não posso nem alugar. Pensamento pequeno. Faz um usufruto eterno aqui. Para fazer o usufruto não precisa desmembrar. Faz o usufruto aqui, o município constrói aqui. Vai além, município, seja inteligente. Mas, e que fim vai levar isso daqui? Coloca na escritura de usufruto. Se um dia o poder público não precisar mais disso, Sorocaba tem 12 unidades de sabe-tudo, um programa bacana que o Vitor Lippe, hoje deputado federal, criou, que eu não sei por que parou esse projeto, acho que por falta de dinheiro. 12 unidades que as crianças iam um período numa escola e depois à tarde iam lá fazer várias atividades. Parou o programa. Tem 12 unidades fechadas, prédios lindos e abandonados. O que eu faço com aquilo? É meu poder público. E daí? De repente você fez um negócio aqui. Aí você coloca como condição de aprovação, faz o usufruto aqui para o município, eu vou usar, vou construir. Se um dia eu, município, não mais precisar, coloca uma obrigação do condomínio em receber aquilo, em integrar aquilo para o condomínio, pagando o justo valor. Em 100, 200, 300 parcelas. Eu sei que o poder público não está preparado para esse tipo de inovação. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Talvez eu não viva para ver alguém do poder público fazendo uma coisa tão moderna assim,
com institutos tão antigos do direito civil. Talvez eu não viva, eu tenho 51 anos, né, do jeito que a gente faz, não sei, né, se nós vamos, até onde nós vamos. De repente, atropelado por uma bicicleta, ou aquele cara do Porsche pega eu também, vai saber, né? Já está pegando um, já está pegando outro, de repente pega um de nós aqui, cuidado, viu o Porsche, fique longe. E o homem do Porsche lá gosta de atropelar as pessoas. É corretor de imóveis o cara do Porsche? Então, vai atropelar a concorrente, vocês são seríssimos candidatos. Mas isso eu coloquei aqui para quê? É para mostrar como o Instituto é moderno. O que interessa para o corretor de imóveis? Desenvolvimento imobiliário, não é isso? Como é que a gente faz desenvolvimento imobiliário? Tendo bons empreendimentos imobiliários. Quantas vezes você não falou assim, nossa, peguei um imóvel aqui para vender, mas nem sei por que eu peguei isso, né? Agora o cara vai ficar em cima de mim, me enchendo os picuá, é um imóvel horrível, mas é conhecido meu, eu não quis falar não para ele, né? Porque eu ia falar, puxa vida, você vai negar de pegar o meu imóvel, e para a pessoa, o imóvel dele é o palácio do príncipe, né? Mas o imóvel é horrível de ação. E você fala, tá bom, eu vou pegar. Aí você fala assim para ele, não, o seu imóvel espetacular, vou vender. Aí você fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo, né? Agora, a satisfação não é outra quando você está aí em parceria com o loteador, com o incorporador, e consegue pegar aí para sua carteira imóveis que você fala, esse empreendimento eu vou dar uma coisa para você. Né? Você chega em casa e fala, vou trocar de carro, vou trocar de casa, porque esse empreendimento vai me trazer bons frutos financeiros e vai trazer também frutos de desenvolvimento para a região, para a cidade, vai unir o útil ao agradável, não é gostoso? Você vê a qualidade do empreendimento, aqui vai vender. Às vezes é empreendimento para classes mais baixas, às vezes é para classe mais alta, mas empreendimentos frutíferos do seu ponto de vista de repercussão no mercado imobiliário. Esse condomínio de lotes é o top do momento, mas há que se ter uma união dos segmentos especializados no ramo imobiliário, Cresce, como eu disse, Secov, associações, para que São Paulo não fique para trás. Em outros estados, o povo já está correndo. Tem estados que já têm condomínio de lotes antes da 13465. Ou seja, enxergaram a questão de forma mais inteligente. A nossa corregedoria, como eu disse, até ameaçou aceitar em 2013. Mas depois, numa interpretação jurídica que é aceitável e correta, disse o seguinte, não, condomínio de lotes aqui em São Paulo não, porque não tem esse instituto na legislação nacional. Perfeito. Vem a consultoria do Guarapuava e fala o seguinte, olha, tem que seguir aí a corregedoria, condomínio de lotes, não pode. Precisa passar primeiro por um parcelamento para depois virar condomínio de lotes. Fez com isso Jesus não voltasse. Isso foi a parte pior. Só que agora veio, gente. É obrigação dos profissionais do mercado imobiliário lerem mais sobre condomínio de lotes, pesquisarem a respeito, tem pouca coisa escrita ainda, sentarem com os empreendedores imobiliários dos quais vocês são parceiros e falar, gente, viu, vocês já ouviram falar de condomínio de lotes? Olha aqui, ó, olha essa disposição e tal, você não tem uma gleba aí, que você não tenha pressa, que você queira tentar empreender um condomínio de lotes, já sabendo que você vai ter interferência do Estado, você vai ter um medo do município, do novo. Mas se todo mundo não começar, eu não quero ter a triste notícia daqui a 20 anos, se eu estiver vivo ainda, eu voltar aqui em Ribeirão Preto e perguntar assim, quantos condomínios de lotes do artigo 1358 do Código Civil nós temos em Ribeirão Preto? Ah, nenhum. Não saiu do papel. Isso vai ser uma amostra, não de terceiro mundo, de quarto, quinto, sexto, uma classificação boba aí, numérica, né? De classificação de desenvolvimento. Porque isto é um instituto de primeiro mundo. Eu acho que um dos segmentos mais fortes para isso alavancar é o segmento dos corretores de imóveis.
Sem dúvida alguma. Vejo, tem os sindicatos das empresas de construção civil, o Secov, o Sinduscom, nossa, são entidades respeitadíssimas, entidades muito atuantes, que merecem o nosso elogio. A nossa corregedoria pelo provimento 51/2017 encampou isto aqui. Em momento algum, a nossa corregedoria fala a mesma coisa que o Grapoab. Pelo contrário, a nossa corregedoria diz o seguinte, que essas obras aqui, ó, se equiparam, essas obras aqui, ó, a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor, que essas obras de infraestrutura se equiparam à construção. Quer dizer, a nossa corregedoria equiparou o condomínio de lotes, por causa dessa questão do empreendedor ter que fazer a infraestrutura, a nossa corregedoria equiparou ao condomínio edilício. Ela disse o seguinte, eu, corregedoria, sistema registrário, estou pronto para registrar o condomínio de lotes. Tratou de como é que fica a convenção de condomínio, tratou da parte de incorporação, ela está pronta. Inteligentíssimo o provimento. Curto, nesta parte, está nas disposições finais do provimento 51/2017, conciso e inteligente. 51/2017. Acho que eu não coloquei aqui, não coloquei. Provimento 51/2017 da Corregedoria Geral do Estado de São Paulo. Ou seja, a parte registrária encampou. Aliás, a parte registrária, a nossa corregedoria está de parabéns, porque não só encampou essa novidade, como encampou o direito de laje, como não está colocando empecilhos burocráticos para regularização fundiária urbana, pelo contrário, ela tem dispositivos lá que ajudam o município a fazer a regularização fundiária urbana. Dispositivos que nem se imaginava que ela colocaria, do tipo, se o município não fizer direito às notificações que ele tem que fazer, nós, cartório, vamos fazer. Quer dizer, sensacional. Qual é a única coisa que está empacando? Um parecer da consultoria da Secretaria de Habitação. Mas nós temos uma grande esperança porque o titular da pasta é simplesmente o ex-presidente do Secov. É alguém da área imobiliária. É alguém cujo pai, enquanto deputado federal, respeitadíssimo, inteligentíssimo e da área imobiliária, tentou criar algo assim no ano de 2000 e não conseguiu. Eu tenho esperança que São Paulo não fique assim empacado. Ok? Muito bem. Esse é o conteúdo que eu trouxe hoje para vocês. Eu tenho, gente, um conteúdo bem bacana sobre isso, que eu não coloco ele todo aqui, porque senão fica um negócio muito de leitura. Aí enche o saco, né? Ninguém merece. Se vocês quiserem, eu mando para vocês. Você pediu, né? Dirceu? Eu mandei, né? Ó, viu como é verdade que eu mando? O Dirceu esteve em Bauru, né? Inclusive, você viu que foi um pouco diferente essa palestra da de Bauru. Né? Quem quiser, anote meu e-mail. Você que também está assistindo pela TV Cresce, anote o e-mail. Eu tenho ele separadinho lá. Ele está até salvo no meu arquivo como kit palestra, uma coisa assim. Tanto que eu recebi um monte de e-mail assim, favor, mandar o kit. Eu já peço perdão antecipado, que eu não vou responder seu e-mail assim, muito obrigado por ter ido, que eu não sei o quê, porque se eu for responder todos os e-mails, não dá. Então, muitas vezes, a minha assistente, que tem acesso ao meu e-mail, ela olha que é o kit, ela já vê o anexo lá, ela responde o e-mail sem falar um A. É que ela fala assim, eu não vou falar obrigado, porque não sei o que, não sei o que. Então, não se sintam assim, não é falta de educação, é falta de tempo. Então, você vai mandar um e-mail para o Carlos César, eu acho que eu não pus aqui, não coloquei. Então, eu dito. É César com S, no meio, né? Aí eu falo, porque outro dia eu falei, não consigo mandar. Ligou, achou o site do escritório, ligou no escritório, estou tentando mandar. Aí pôs o César, escreveu com S. Você acredita que eu procurei no Facebook e tem César que começa com S? Não gostaria que o meu começasse, mas fazer o quê? Se tem, tem, né? Então é Carlos César, com S no meio, Pinheiro,
de árvore, não é de dinheiro. É Carlos César Pinheiro, no singular, tudo junto. Carlos César Pinheiro, @gmail.com. Sobre regularização fundiária, eu tenho uma palestra na TV Cresce, que você tem que estar com muita paciência, porque ela tem 4 horas de duração. 4 horas. É bem interessante que você tem imagens assim das pessoas esticando os colchões e deitando, e adormecendo. Aí, quando eu falo uma coisa mais alta, a pessoa levanta e fala, sim, eu tive um imóvel assim, para dizer que eu não estava dormindo. Ela é genérica. Como eu digo genérica? Ela explica os institutos da 3465/2017. Eu estou preparando uma mais prática. Como é que eu faço para entrar com o requerimento na prefeitura? O que eu escrevo? O que eu ponho? Como que eu faço? Que documento que eu junto? Uma coisa mais genérica. Mas essa, que provavelmente deve estar com o título na TV Cresce de regularização fundiária. Acho que não foi você que foi lá filmar, né, Gilberto? Foi o Felipe, se eu não me engano, nesse dia. Em São José dos Campos. Foi você? Em São José dos Campos, né? E lá tem bastante coisa interessante sobre regularização fundiária. Então, passo esse convite para você procurar lá nos arquivos da TV Cresce. Aí vocês mandam um e-mail e dizem assim, olha, manda o kit da palestra de condomínio de lotes, da palestra de loteamentos. Aí nesse kit tem vários julgados que falam da inadimplência, tem os julgados que falam de que mesmo não sendo sócio precisa pagar, que o nosso Tribunal de Justiça ainda está tentando manter esse entendimento, que no meu entender é mais razoável, vai mais ao encontro da Constituição. Tem os tópicos das leis que nos interessam. Então, tem julgados muito interessantes. É um kit, deve ser umas 4, 5 folhas, mas é uma boa leitura para vocês. Então, vocês mandam o e-mail, eu mando lá o kit. E eu acho que o kit de vocês, inclusive, vai mais completo do que o seu, Dirceu. Então, como você já tem, você passa outro e-mail que eu acrescentei umas coisinhas no kit. Aí eu te dou esse mais, você recebe o mais completo, tá bom? Quero agradecer a vocês por terem vindo, por terem prestigiado. O e-mail está aí para a gente se comunicar, né? Alguma coisa que vocês quiserem falar, conversar, debater, e para mandar o materialzinho também para vocês fazerem leitura.